Graça e paz, meus amigos do canal Curiosidades da Bíblia. Estamos aqui por mais um vídeo, áudio para você. Canal onde a intenção é falar da Bíblia, é contar algo sobre a Bíblia para nossas vidas, edificar vidas, através da palavra de Deus. O canal Curiosidades da Bíblia é um canal onde o conteúdo sempre será a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe o seu like, comente. Aqui nós não somos sabedores de tudo, mas nós buscamos um pouco na palavra de Deus explicar. Não deixe de comentar, se inscreva, ajude esse canal a crescer, a proporcionar a outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 21. Nós vamos falar um pouco de duas coisas que Jesus nos ensina, que tem grande valia para nossas vidas e às vezes deixamos de lado, Vamos ler aqui a palavra. Diz assim, versículo 21 do capítulo 17. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Vou repetir. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Queridos, Jesus está dizendo aqui de uma forma muito grandiosa para nossas vidas. Ele nos ensina duas virtudes para que nós possamos vencer o nosso adversário. Aqui está tratando da cura de um lunático, a qual os discípulos não conseguiram expulsá-lo ou curá-lo, aquele jovem. Jesus vem nos alertando e dizendo que aquela situação, aqueles demônios, só seria vencido através de duas coisas. Uma delas é chamada oração. A outra, o jejum. O que é oração? Oração é uma aproximação de Deus por meio de palavras ou do pensamento particular em público, inclui a confissão. É uma comunhão que nós temos com Deus. Oração, em outras palavras, é um diálogo com Deus. É você se aproximar de Deus, confessando a Ele a sua necessidade através de um diálogo. E esse diálogo nós conhecemos como uma oração. A outra coisa que Jesus cita nesse versículo é o jejum. O que é o jejum? É uma prática de não se alimentar por um certo tempo. Então Jesus está nos ensinando duas coisas muito importantes. Uma, a oração. A outra, o jejum. A oração, esse diálogo com Deus, nós vamos ver em várias passagens. Por exemplo, nós vamos ver no livro do Êxodo, capítulo 3, quando o Senhor Deus de Israel chama a Moisés em meio a sarça ardente. Ele vai dizer para Moisés que para avisar o povo que o seu clamor, a sua oração, a sua súplica chegou até Deus. Toda vez que você fala com Deus, eu quero te dizer uma coisa, Ele está te ouvindo. Toda vez que você profere o nome do Senhor em oração, Ele está te ouvindo. A oração é uma ferramenta poderosa para a tua vida. De repente você está passando por momentos difíceis, por momento adverso, por escuridões em sua vida. E Jesus está dizendo, se aproxima de mim, filho. Se aproxima de mim, filha. Como não lembrarmos da nossa irmã Ana, quando Ana começou a orar a Deus. A Bíblia vai dizer que no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 5, o Senhor Deus fechou a madre de Ana. Mas Ana nem por isso desistiu de orar, desistiu de clamar.
E a Bíblia diz que ela ia junto com seu esposo Eucana ao templo em Siló para buscar a face de Deus, para orar a Deus, falar com Deus, a ponto da Bíblia dizer que ela foi confundida pelo profeta, pelo sacerdote na época, Eli, que ela estava embriagada. E ele diz, ela diz, não tento a serva como filha de Belial, como embriagada. Não, a tua serva está com a amargura de alma, está triste, está contrita. Em outras palavras, eu estou triste que eu não consigo realizar o sonho do meu marido. Meu marido tem até filhos com Penina. Penina me persegue todo dia eu tenho que acordar com os choros do filho de Penina. Todo dia eu tenho que ver o meu filho, meu esposo, falando com os filhos de Penina. E com isso a amargura começa a tomar a sua forma na vida de Ana. Mas porém Ana, ela não desiste de orar. Ela coloca no último ano, a qual a Bíblia relata, um voto a Deus. Ela começa a orar a Deus diferente. De repente Deus está esperando você orar diferente, com uma atitude, com ousadia. A oração ela é muito importante para nossas vidas. Quando nós falamos do jejum, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver Jesus sendo levado ao deserto a ser tentado, foi conduzido, e tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. A Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a parte física de Jesus teve fome, e com isso Satanás se apresenta a Deus, dizendo, se ele é filho de Deus, se transforma aquelas pedras em pão. E Jesus também disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava ali conduzindo a Satanás, que tentou pegar no momento de fraqueza do corpo físico de Jesus, onde a Bíblia diz que depois de 40 dias ele teve fome. A Bíblia diz também que o profeta Jonas, muitos dizem do profeta Fujão, um profeta que Deus manda ele para Nínive, e ele vai para outra terra. A Bíblia diz que o jejum que ele põe sobre o povo vai do rei aos animais. A Bíblia diz que todo o povo jejua e todo o povo é salvo. Ele sabia que Deus ia salvar aquela nação através do jejum, através da palavra, através da oração. Mas a Bíblia diz que todos jejuaram, do menor ao maior, do menor ser humano aos animais. Homens e níveis cercaram, creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Essa é a palavra de Deus. Porque a palavra chegou ao rei de Nínive. Se levantou-se do trono, tirou de si as suas vestes, concluído de pano de saco, assentou sobre as cinzas. Olha a importância do jejum. Todo o povo creu na palavra. Todo o povo de Nínive, aquela nação perversa, a qual Jonas conhecia. Mas Jonas também conhecia o Deus que o vocacionou. Diz a Bíblia que depois que todo o povo se vestiu de cinzas, de saco, como o rei se vestiu, e jejuaram, Deus o salvou. Então, meus queridos, avivamento em nossas vidas é para todos os dias. Não é só um avivamento para um dia específico. Seja avivado. Seja crente nos momentos difíceis. E Jesus te dá uma receita. Ore, jejue, ore, jejue pela sua vida espiritual. Creia no sobrenatural de Deus. Ele vai mover o céu ao seu favor. O mundo espiritual vai se mover ao teu favor desde o momento que você entenda que o jejum e a oração faz parte da sua vida.
Muitas pessoas estão se perdendo nos dias atuais porque esqueceram de jejuar e orar e acender uma rica oportunidade em nome de Jesus.